Olá, graças e paz. Quero meditar com você uma palavra cujo tema é: precisamos ser contagiados pela fé. Nós vemos em Mateus, no capítulo 17, vamos ler apenas o versículo 20, diz assim: E Jesus lhe disse, por causa da vossa pouca fé, porque em verdade vos digo, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis este monte, passe daqui ou acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Os discípulos haviam tentado expulsar um demônio de um jovem e eles não conseguiram. Então Jesus ele chegou, desceu o monte ali e Jesus expulsou aquele demônio. Mais tarde os discípulos perguntaram para Jesus: por que nós não conseguimos? E Jesus falou: por causa da vossa pequena fé. E nós, na nossa vida, nós também iremos enfrentar adversidades e às vezes seremos oprimidos, lutaremos às vezes contra espíritos malignos e a nossa fé precisa ser uma fé, como Jesus falou, semelhante a um grão de mostarda. O grão de mostarda é um grão pequenininho, mas quando ele cai na terra e germina e cresce, se torna uma grande hortaliça. O que Jesus estava querendo dizer? Jesus estava dizendo para eles que a fé deles precisaria ser exercitada e crescer, para que eles pudessem enfrentar as adversidades e vencessem. Jesus, quando estava sendo tentado, em Mateus no capítulo 4, no versículo 4, ele disse para o diabo: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Bom, o que Jesus estava dizendo? Assim como o alimento físico ele gera energia para o nosso corpo, a palavra de Deus ela gera fé para a nossa alma. Então nós precisamos meditar na palavra. Paulo escreveu que a fé ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Em Romanos, no capítulo 10, versículo 17. Então nós temos que pegar essa palavra e crer nessa palavra, acreditar, viver a palavra, ainda que nós venhamos olhar para situações adversas e a realidade a qual nós olhamos pareça que o que nós esperamos em Deus não vai acontecer. Mas se Deus falou para você que a porta vai abrir, se Deus falou que o milagre vai acontecer, você tem que crer e andar pela fé. Porque a Bíblia também diz isso, que todavia o meu justo ele viverá pela fé. Nós temos que andar pela fé e não pela vista, acreditar nas promessas e naquilo a qual Deus nos prometeu. Quando Deus mudou o nome de Abrão para Abraão, de pai exaltado para pai de uma grande multidão, certamente ele falou para sua esposa e para os seus servos: a partir de hoje o meu nome será Abraão, pai de uma grande multidão. As pessoas poderiam questioná-lo e falar para ele: mas que multidão, você não é pai de ninguém. Mas Abraão ele não vivia pelo que ele via ou pelo que as circunstâncias mostravam para ele, mas ele vivia apoiado naquilo a qual Deus o falou. E nós também precisamos viver dessa forma. Nós temos que acreditar na palavra, nos apropriar da palavra. Se Deus falou que você vai vencer, a vitória é sua no nome de Jesus. Ainda que as pessoas não acreditem ou não enxerguem, mas você tem que usar a sua fé como escudo. Como Paulo escreveu aos Efésios, capítulo 6, versículo 16, a fé é como um escudo que repele os dardos inflamados do diabo, ainda que venham palavras negativas e até venham circunstâncias contrárias. Mas nós temos que firmar naquilo que Deus falou sobre nós e naquilo que Deus nos prometeu, porque aquele que prometeu, ele é fiel. Então viva pela fé e não pelas circunstâncias. Amém? Que Deus abençoe a sua vida e seja vitorioso em nome de Jesus.